Segundo o jornalista argentino Germán García Grova, o Flamengo estaria disposto a pagar por volta de 5 milhões de dólares pelo lateral direito do Racing, Gastón Maturana. O que eu acho dessa possível contratação? É uma opinião polêmica para variar. Fica no vídeo que a gente vai comentar rapidinho sobre ela. Antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Você sabe que tem que fazer isso para ajudar a gente a chegar até 100 mil, né? Então, por favor. Eu não posso dizer que dessa vez o Flamengo foi óbvio, como eu já disse muitas vezes. O Flamengo é muito óbvio nas contratações, o Flamengo vai nome estar em base, etc. Dessa vez, confesso que o Flamengo se esforçou para chegar num nome, saiu do óbvio, né? Saiu do lugar comum. Mas o que eu penso a respeito do Gastón Maturana? O Gastón Maturana é um jogador de 24 anos, ele é uruguaio, e ele começou lá no Liverpool do Uruguai. Veio do Liverpool do Uruguai. E o que eu penso sobre o Maturana? Eu acho que se fosse eu, tá? Se eu fosse o Flamengo, eu não contrataria o Gastón Maturana. Por quê? Porque ele tem muitos dos problemas que o torcedor do Flamengo reclama hoje. Muitas vezes ele toma decisões precipitadas, ele salta errado na linha de marcação, ele tem erros quando ele está sob pressão. Algumas características que o Flamengo, por exemplo, reclama num cara que tem 4 anos de diferença para ele, é 4 anos mais novo, que é o Wesley. E seria justamente isso que o Flamengo deveria tentar evitar, que o Flamengo deveria mitigar ao tentar contratar um jogador. E é muito importante falar que quando a gente fala de contratação de jogador, a gente não precisa contratar só o nome em si, a gente precisa contratar o conjunto de características que fazem com que esse atleta seja um jogador viável, não só financeiramente, mas também esportivamente, né, futebolisticamente ali, como ele se comporta no jogo, como ele executa o modelo de jogo do determinado técnico e como ele consegue ajudar com suas características determinadas funções e posições. Tenho que dizer que se o Flamengo hoje contrata o Maturana, ele vai ser tão criticado, ou até mais criticado do que o Wesley é. E tem para dizer também que para o Flamengo contratar o Maturana, era melhor o Flamengo continuar com o Wesley e continuar com o Varela, que é até mais sólido defensivamente do que o Gastón Maturana. O Gastón Maturana é um jogador que, embora seja ofensivamente colaborativo, seja um jogador que tenha uma vocação ofensiva interessante, ele é um jogador que falha muito defensivamente, né? Salta errado, hesita muito, demora muito para poder tomar decisões defensivas. E isso, claro, falando em um time que já está numa crise defensiva, tomando bolas alçadas na área, errando em momentos capitais, seria muito ruim, não só para o jogador, para o Gastón Maturana, como para o ano do Flamengo, como também para o Tite. Então seria interessante que o Flamengo, por exemplo, pensasse num jogador mais sólido defensivamente. Né? Mais sólido defensivamente. O Tite se notabilizou nos times e na seleção por ser um técnico que preconiza por defesas sólidas. Isso o Flamengo não está tendo. O Flamengo tem tomado gols que o Tite não tomaria anos atrás. Uma coisa que eu queria comentar aqui que é muito, muito, muito engraçada é como o torcedor ele age da mesma forma, né? Como o torcedor ele tem um comportamento parecido quando ele não gosta de um jogador. Aqui nessa postagem do Germán García Grova, onde ele comenta sobre a possibilidade do Flamengo contratar o Gastón Maturana, fala do valor, fala dos anos de contrato oferecidos, tem um torcedor que até me segue, né? Um torcedor do Flamengo, claro. Ele pergunta aos torcedores do Racing, ele é bueno, hinchas de Racing? Quer dizer, pergunta se para os torcedores do Racing se ele é bom. E aí os torcedores do Racing dão uma zoada nele, né? Dão uma zoada no jogador, claro. Que ele é o melhor lateral da América, uma pena que ele vai embora. O outro fala, ele cobra tiros livres, cobra faltas como o Roberto Carlos. O outro comenta aqui, ó, Racing Clube de Avejaneda, craque total, né? Enfim, o torcedor do Racing simplesmente está coringando com a possibilidade de ter o Gastón Maturana e simplesmente comemorando, né? Claro que não é todo mundo, claro que tem uma pequena parte, mas vocês entenderam, né? O torcedor está simplesmente coringando com a possibilidade do Gastón Maturana ficar e ensejando pelo Gastón Maturana ir embora, né? É uma coisa curiosa, uma coisa engraçada. E assim, tá, Cristiano, você falou agora que o Gastón Maturana não seria uma boa, embora você ache que a diretoria do Flamengo saiu do óbvio, mas não é bom. Quer dizer, os caras foram no menos óbvio e foram um jogador que não serviria a muitos propósitos do clube e aos do Tite para o ano de 2024. O que você sugere? Vou deixar aqui uma thread que eu fiz sobre sugestões de nomes. Tá? Inclusive, me segue lá no X, me segue lá no Twitter.
ex-Twitter, né? Eu comento sobre isso, eu falo lá sobre essas contratações, sobre esses nomes que o Flamengo poderia fazer, que o Flamengo poderia identificar. Eu falo que não dá para dizer que o Flamengo foi óbvio no nome, porque eu não contrataria o Martirena, porque ele perde duelos defensivos, ele erra contra a sua pressão, ele evita duelos muitas vezes, ele salta errado para pressionar. Inclusive, o Martirena, ele numa dobradinha ali, Fabrício Bruno e Martirena, seria uma coisa péssima para o Flamengo, porque os dois jogadores evitam combate. E considero um jogador que falha nesse quesito, inclusive, volto lá atrás, né? Não ajudaria na constante defesa sólida ao Adenor Bach, o Tite. Aqui eu falo sobre alguns nomes que eu contrataria ou que eu buscaria, que eu consultaria, né? O primeiro está na Argentina também, tá? É o Joaquim Garcia, de 24 anos. Ele joga no Vélez Sarsfield. Eu acho que o Joaquim Garcia é um jogador interessante. Por quê? Porque ele é forte nos confrontos físicos, ele é eficiente nos desarmes, nos duelos, ele é um jogador bom, um jogador duro, difícil de ser batido, e é um jogador que consegue manter um bom equilíbrio entre defesa e ataque. Seria uma adição importante ao time, do Tite, pensando em defesas sólidas e combates melhores do que os que o Flamengo trava hoje. Além de, claro, atacar bem. Então é um jogador mais completo, mais versátil aí do que o Martirena. O outro nome é o do Nahuel Tenaglia, de 28 anos, que joga no Alavés. O Nahuel Tenaglia é um jogador sólido defensivamente, ele tem uma boa leitura de jogo, uma capacidade boa de interceptação, ele é muito bom duelando individualmente, um contra um, desarma bem. Também pode jogar como zagueiro, né? Ele no Alavés já atuou como zagueiro, no Tarreres já atuou como zagueiro também. Ele contribui no ataque com cruzamentos precisos e ele é muito bom subindo. Ele é um jogador que é o típico jogador que só vai na boa, né? Ele tem algumas incursões interessantes. Ele chega até o ataque, mas muitas vezes não é para cruzar uma bola, é para finalizar. Finaliza de cabeça, ele tem 1,82, né? Finaliza de cabeça, finaliza de pé. Jogador importante e interessante para ser observado. É bom lembrar que o Nahuel Tenaglia quase pintou no Botafogo e também foi sondado pelo Palmeiras, antes de ir, claro, ao Alavés. Ele estava no Talleres, da Argentina, Talleres de Córdoba. Agora, se eu acho que o Flamengo vai em algum desses nomes, acho que não. Porque eu acho que são jogadores interessantes, importantes e servem aos propósitos que o Flamengo precisa, principalmente que o Tite precisa para agora. Principalmente o Nahuel, principalmente o seu Tenaglia. Por quê? Porque o Tenaglia é um jogador muito difícil de ser batido em confronto 1 contra 1. É o típico defensor nojento, né? No bom sentido da palavra. É muito difícil, é um jogador muito duro de ser ultrapassado, é muito difícil de você passar pelo Tenaglia ali no jogo e é difícil levar vantagem contra ele. Um jogador que, além de ter um bom desarme, ele tem um mapeamento de espaço ótimo. Um jogador consistente defensivamente. Vai agregar muito ao que o Tite precisa. Então é isso. Deixei minha opinião. Falei do que eu achava. E você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações. E você deixará também a sua opinião a respeito dos nomes que eu apresentei, sobre o Gaston Martirena, sobre o Nahuel Tenaglia e sobre o Joaquim Garcia. Diga aí o que você acha. Até a próxima, torcedor. Valeu!